Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que a Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estamos aqui para falar da Parashá Lech Lecha, vá por ti, Gênesis 12, 1 até o 17, 27. E, como a gente sempre faz, nesta Parashá eu vou destacar alguns aspectos interessantes. E hoje eu gostaria de usar uma ferramenta especial para falar da Parashá, o Midrash, tá? Então eu vou pegar alguns aspectos do Midrash para eu poder te mostrar algumas coisas que a tradição judaica fala sobre a vida de Abraham e que vieram a reverberar no futuro na vida de outros homens dentro das Escrituras. Para isso, a gente vai começar falando sobre esse termo Lech Lecha, que é uma palavra que aparece duas vezes, né? Ela é repetida e a tradução dela é vá e saia por você. Então o primeiro Lech significa ir imediatamente por causa do mandamento. Ou seja, o Senhor, o Eterno, disse a Abraham, vai. E o que ele fez? Ele foi por causa da obediência ao mandamento do Senhor. Quero destacar aqui uma coisa. Todas as vezes que nós falamos de homens na Bíblia, nós vamos falar de homens obedientes e de homens não tão obedientes. Nesse caso aqui, nós vamos falar do homem que ele é a figura principal da emuná, da fé, da confiança, da obediência ao Eterno. Um homem que passou por muitas coisas, mas que é o símbolo da obediência. Então eu quero mostrar para você a figura desse homem dentro do Midrash. E o segundo, Lecha, significa saia para o seu próprio benefício. Então, vá e saia para o teu próprio benefício. É uma coisa interessante nós entendermos a língua hebraica, porque neste caso, esta segunda palavra, Lecha, ela vai me mostrar e te mostrar algo muito profundo. Quando o Senhor quer mudar o rumo das nossas vidas, isso é para o nosso bem. Quando ele diz para Abraham deixar sua casa, sua parentela, deixar tudo aquilo que era parte da história dele e ir embora, isso significa o quê? Que o Senhor tinha algo melhor para fazer com Abraham, e ele estava usando esta ferramenta, a separação familiar, para fazer com que Abraham pudesse ter um nível de vida e de experiência com ele diferenciado. Vamos falar um pouco agora, além do escopo familiar. Amizades, trabalho, igreja, congregação, sinagoga. Existem situações em que o Senhor nos tira do trabalho, nos tira da nossa cidade, nos tira da nossa congregação, da sinagoga ou da igreja. Por quê? Porque Ele quer nos dar algo melhor. Mas preste atenção no que eu estou te falando. Eu não digo o seguinte, que você queira tomar uma decisão. Eu estou dizendo que quando o Eterno, através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, nos guia e nos conduz para tomarmos uma direção diferenciada, aí ele está fazendo algo que é para o nosso próprio benefício. Então, eu aprendi que eu não tenho opinião. Eu tenho que obedecer. Não importa o que eu ache sobre determinada situação. Se o Senhor achar contrário, ele está certo e eu estou errado e ponto final. Então, antes de tomarmos uma decisão, seja ela pequena ou seja grande, nós devemos submetê-la ao Senhor através da nossa oração. E pedir a Ele que nos dê realmente sinais, que fale conosco, que envie pessoas que não sabem do assunto para se tornarem canais de confirmação para as nossas vidas. Porque, afinal de contas, uma decisão, ela vai mudar a história da gente de alguma forma.
Entendeu? Então, tudo isso nós vamos entender dentro desta paraxá. Como as decisões de Avram transformaram a vida dele e deram início a um projeto imenso da criação de um povo chamado Israel, que consequentemente abençoaria o mundo. Então, nós estamos falando aqui de um homem cuja obediência fez com que coisas espetaculares acontecessem. E eu quero fazer uma aplicação disso para a nossa vida. Algumas vezes a nossa obediência trará resultados diferenciados. Não só para nós, como para outras pessoas. Então nós precisamos entender isso, que há uma situação em que o Eterno olha e diz: eu quero você, para você mudar algumas coisas, não só a nível pessoal, mas às vezes até a nível nacional. Então nós vamos ficar atentos para ouvirmos a voz do Espírito Santo, e ao ouvirmos, que nós possamos obedecê-lo. Você vai ver que a tônica, o foco principal desta paraxá está ligado a esta palavrinha, obediência. Uma palavra que é muito dita e pouco vivida. Mas vamos adiante, tá? Porque eu quero mostrar algumas coisas assim muito legais para você no Midrash. Primeira coisa, o Midrash diz que o Eterno se revelou a Abraham e que os seus pais e os seus irmãos não gostaram dele mais, eles queriam matá-lo. E por que eles queriam fazer isso? Porque Abraham se tornou monoteísta. Ele cria, a partir daquele momento que o Senhor falou com ele, o Eterno se comunicou com ele, então ele cria no Eterno, enquanto que o pai e os irmãos eram idólatras. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque quando ele tinha essa perspectiva agora nova, ele começou a ver a grandeza do Eterno. Então, o Midrash fala que um pouco bem antes disso, quando Abraham era ainda uma criança, um adolescente, né? O rei Nimrod, então ele vai atacar Abraham 2 vezes para que ele possa então ser morto. E por que isso? Porque Nimrod entendia aquilo que o Senhor ia fazer na vida de Abraham. E nós sabemos que os poderes do mal, eles têm essa propriedade de conhecer algumas coisas, não todo o futuro, mas eles conseguem detectar os sinais daquilo que o Senhor está fazendo, ou aquilo que ele fará, porque nós vamos entender que há uma sequência de fatos até que algo maior se consume, entendeu? A gente vê isso bem nitidamente no livro de Esther, quando Mordecai, ele começa a ser honrado, mas aquilo não é a honra, aquilo é parte da honra, quando ele é levado, né, no cavalo do rei, com a capa do rei, o cetro do rei, a coroa do rei, e Hamã vai na frente proferindo as palavras que o rei ordenou. Aquilo não é a honra de Mordecai, a honra viria depois, mas aquilo eram sinais da honra. Então, quando nós temos isso, nós entendemos que o mundo espiritual fica de olho para detectar aquilo que está acontecendo e para tentar impedir aquilo que o Senhor vai fazer. Uma outra coisa interessante é que o Senhor, segundo o Midrash, né, ele diz que quando o Eterno começou a ter esse contato com Abraham, ele mostrou a ele visões do futuro. Como é que nós sabemos disso? A palavra areha, tá? Vou lhe mostrar, ela é 222 na gematria dela. E ela tem a mesma gematria da palavra Ba'ananim, que são nuvens. Então, o que o Eterno mostrou a Abraham? As futuras nuvens de glória que conduziriam os filhos de Israel no deserto. Então, segundo o Midrash, há essa proximidade do Eterno com Abraham, de mostrar para ele não só o presente, mas também o futuro.
Então, nós vamos deduzir o quê? Abraão, além de patriarca, era profeta. Ok? E isso é uma coisa muito interessante, porque quando o Senhor fala com ele, o Senhor diz assim: deixe tudo que você tem, né? Sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então, esse eu te mostrarei, como é que a tradição judaica, o Zohar, interpreta isso? O Zohar diz o seguinte, que o Eterno pegou Abraão um dia e levou através de todos os países do mundo e mostrou para ele o mundo inteiro. E apresentou os anjos que comandavam essas nações nas regiões celestiais. Então isso é muito interessante, porque ele falou assim para Abraão: você vê, Abraão, que os anjos protegem a terra, mas a terra santa, Israel, não tem um anjo específico que a protege. Eu sou o seu protetor. Então isso é uma coisa muito espetacular, porque mostra para a gente um conceito de batalha espiritual, de mapeamento espiritual, que o Senhor já entregou para Abraão naquela época. Isso é fantástico, porque às vezes a gente fala assim, não, esse conceito de batalha espiritual, nossa, isso é uma coisa nova, é uma coisa que está acontecendo agora e tal. Só que, quando nós pegamos a Torá, nós verificamos que esse conceito é muito antigo no judaísmo. E que agora o Midrash está falando para mim e para você que o próprio Eterno mostrou para ele, ou seja, mapeou para ele o mundo, mostrou os regentes espirituais, os anjos, que cuidam das nações, e avisou para ele, ó, aqui em Israel não tem regente que cuide, aqui a questão é comigo, direto. Essa é uma questão assim que, para mim, mostra uma outra coisa. Quando a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre aquela terra, 24 horas por dia, e que Ele é que cuida, às vezes a gente fala assim, mas isso aqui é só um versículo isolado. Agora a tradição está dizendo para a gente que o Senhor é que cuida da nação de Israel. Então hoje, o pessoal que está lá em Israel não está sendo cuidado por um anjo, ou por um arcanjo, ou um ser celestial elevado. Quem cuida daquela terra é o próprio Yeshua. Entendeu? Isso, maravilha. E a gente começa a entender que na Parashá, depois Beshalach, né? Quando Moshe está lutando contra os amalequitas, ele ergue as suas mãos, e aquilo é um sinal espiritual de que ele estava liberando seres celestiais para vencerem os principados e potestades que dominavam aquele lugar. Então, a gente vai percebendo nisso e vai vendo como o Senhor vai dando pistas para a gente. E isso, para mim, mostra uma outra questão. Abraham, né, que depois o nome dele vai ser mudado, esse homem, ele tinha um relacionamento com o Eterno que era muito elevado. Não era uma coisa assim, qualquer. Oi Senhor, o Senhor está mandando ir, eu estou indo, tá? A tradição judaica diz que esse relacionamento ele era profundo, ele era constante, era um relacionamento lindo. E isso fala muito alto para mim. Isso mostra, irmãos, que os 3 patriarcas, que são as bases da nação de Israel, eram homens que tinham um relacionamento com o Criador, que era uma coisa impressionante. Então, quando a gente começa a falar sobre Abraham, nós estamos falando de um homem que tinha esse grau de relacionamento, de intimidade com o Eterno, a ponto do Eterno pegar e levá-lo. Né? O Zohar não diz, mas para que ele pudesse passear por aí, né? Ele deve ter tido um arrebatamento de sentidos, como aconteceu com João em Apocalipse, o corpo dele ficou lá, e a alma e o espírito, ou seja, a parte espiritual dele, a essência espiritual foi,
e mostrou tudo para ele, e o corpo estava sendo mantido ali pelo poder do Eterno. Então, alguma coisa nesse sentido aconteceu, entendeu? E aí a gente começa a perceber quantas semelhanças existem entre o que aconteceu com Abraão e o que está acontecendo agora, ou o que vai acontecer no futuro. Essa semelhança com o Yohanan, né, com o João, na ilha de Patmos sendo arrebatado e sendo mostrado o mundo espiritual para ele, isso é muito tremendo. Então a gente vai ver que aqui, no princípio, no livro de Gênesis, nós já temos uma pista do que ia acontecer lá no fim. Só que dentro do Midrash. Mais uma vez, me alegra entender que a tradição judaica, com esse conteúdo, possa nos mostrar tantas coisas extraordinárias, a ponto da gente poder tirar essas conclusões sobre a vida desse patriarca, desse amado nosso, chamado Abraham, né? Uma outra coisa também que é bem interessante, tá? É que quando Abraham foi testado pelo Senhor, né? Ele foi permitido que se fizesse algumas coisas com ele. E Abraão já teve um embate com as trevas logo na época em que ele nasceu. O Midrash conta uma história muito interessante que eu quero que você preste atenção, tá? Então assim, Abraão estava destinado a promover os caminhos de Hashem e contestar a idolatria e a crença de Nimrod em falsos ídolos. Desde o primeiro dia ele foi perseguido por Nimrod. E os nossos sábios explicam que na data do seu nascimento, a feiticeira de Nimrod, tá, notou 4 estrelas alusivas a uma grande Neshama que estava vindo para o mundo. Neshama é uma alma, tá certo? Então Nimrod convoca Terah, que era o pai de Abraão, para perguntar sobre o seu novo filho. Terah negou tal ideia e esconde Abraão numa caverna. Vamos agora fazer o paralelo? Eu acho que vocês já devem estar como eu, sorrindo aí. Olha que coisa tremenda. Uma feiticeira leu nas estrelas que algo estava acontecendo. Uma grande alma estava descendo ao mundo e essa alma iria dar problemas. Dar problemas para quem? Para as trevas. E nós temos 2 casos que são paralelos, que são muito interessantes. Um deles é o de Moshe, que quando Moshe nasceu, os sábios de Faraó disseram, nasceu o Redentor de Israel. E o Midrash também nos conta, né, que houve uma convulsão no Egito, né? Eles começaram a procurar, e como eles não acharam, eles mandaram matar os meninos, que está relatado lá no livro de Êxodo. E agora, o outro paralelo que é mais assim impressionante, é que as estrelas anunciaram o nascimento de Yeshua. Essa grande Neshama, que é o Mashiach, foi anunciado pelos céus. Aleluia! Esse é um paralelo muito lindo, irmãos. Demonstrando que quando o Senhor está trazendo uma alma elevada, um servo dele dos céus para a terra, e que essa pessoa será um divisor de águas espirituais no mundo, os céus avisam para a terra. Quem está conectado com os céus vai fazer o quê? Vai ver, vai ler estes sinais. E o Espírito Santo irá comunicar a estes homens sábios que uma Neshama elevada está nascendo. Então, isso mostra para a gente o quanto o mundo espiritual está interagindo a fim de que aconteçam esses movimentos espirituais e esses portais se abram para que essas almas desçam e sejam, cada um na sua época,
aqueles que trarão a palavra do Eterno de uma forma muito clara para a humanidade. E isso, irmãos, no fim dos tempos, diga-se de passagem, hoje, é algo que nós estamos precisando muito, de pessoas que façam a diferença, que se transformem nesses divisores de águas. Que a palavra destas pessoas cause um impacto positivo na vida das pessoas. Não com novidades, mas trazendo a essência da palavra do Eterno, para que as pessoas que têm necessidade sejam então alcançadas por esta palavra. Nós hoje não precisamos de coisas novas. Nós precisamos de uma palavra simples, porém profunda, que cause transformação na vida das pessoas. Então, esse é um fator de muita relevância para nós nesses dias. E quando nós tomamos esses exemplos que estão dentro das Escrituras, junto com esses paralelos, nós percebemos que estas três pessoas, Abraão, Moshe e Yeshua, cada um na sua época cumpriu o seu chamado de forma plena. Não se dobraram às trevas, resistiram a todo e qualquer tipo de, como é que eu vou te dizer, de provocação, entendeu? Porque o inferno tentou tirar esses três homens do caminho para que eles não cumprissem o seu ministério, mas eles se mantiveram firmes, porque por causa da convicção que eles tinham acerca do seu próprio chamado. Amado, minha amada, você que está me escutando, se você tem um chamado, tenha convicção dele e leve o teu chamado até as últimas consequências. Nunca permita que Satanás, ainda que usando um homem, uma mulher, ou seja lá o que for, tente desviar você do propósito para o qual o Eterno te chamou em nome de Yeshua. Esses homens tiveram várias vezes a oportunidade de desistir, mas eles se negaram a desistir por amor e obediência à palavra que o Eterno tinha comunicado a eles. O Eterno não muda. Se ele te chamou para ser alguém, seja esta pessoa, independente do que os outros pensem, independente da opinião. Você não precisa da opinião ou da aceitação de outras pessoas. Você precisa que no céu o seu ministério seja aprovado. É isso que nós precisamos. E por isso nós temos a necessidade de caminhar como Abraão fez, com emuná, com fé completa, vencendo os obstáculos um após o outro, e podendo finalmente encarar as grandes vitórias do Senhor com alegria. Deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui que é muito legal também. O Midrash diz que Abraão foi guardado por 3 anos e diz que ele recebia óleo, trigo e água todos os dias por 2 anjos. Aí nós temos uma outra história, aí já é ligado com outra pessoa, com um profeta, que também foi guardado pelo Eterno, porque ele fugiu, né? O Senhor mandou ele dar uma voltinha, falou, ó, vou te guardar durante um tempo e você vai ter carne e água para você. Só que eram corvos, aqui eram anjos. E aí a gente mais uma vez percebe o cuidado que o Eterno tem com os seus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. A vida de Abraão ela tem um propósito muito forte. E ela é um exemplo muito pesado para nós. Ele sendo guardado e alimentado. Óleo, trigo, dá o quê? Pão. E aí, água. Ou seja, meu pai, esse homem, ele tinha tudo. Ele tinha anjos que o serviam. E aí nós vamos nos lembrar do final da tentação de Yeshua em Mateus 4, quando os anjos vieram e o serviram. Então veja que paralelos interessantíssimos,
mostrando esse cuidado. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Quando você estiver passando por lutas e tribulações, e nós já passamos por muitas, nós experimentamos o cuidado, o carinho de Yeshua com as nossas vidas, a ponto dele enviar a gente para dentro da nossa casa, para dizer assim: eu ouvi do Senhor que era para mim trazer isso para te entregar, porque vocês estão orando. Vocês não abriram a boca para ninguém, mas quando vocês falaram com o Senhor falou comigo e me mandou vir. Amados, é a mesma coisa. Mudou alguma coisa? Não. Os justos, aquelas pessoas que têm caminhado em santidade, obediência à palavra do Eterno, elas são guardadas e socorridas pelos céus. E os céus têm recursos ilimitados para nos dar. Então, isso é muito interessante, irmãos. Isso é muito interessante, porque o Midrash ainda fala que esses mesmos anjos, eles ensinavam as coisas para Abraham, enquanto ele estava naquela caverna. Então, é uma outra história que a gente precisa entender. O Espírito Santo, quando a gente não tem nenhum recurso, ele ensina a gente, mas a partir do momento em que nós temos o recurso, nós temos que usar o recurso. Quantas vezes o Senhor falou comigo sobre coisas por revelação? Me mostrava na palavra e me dizia: isso aqui acontece assim, assim, assim. Depois, eu tive acesso a um material da tradição judaica e eu vim confirmar tudo aquilo que eu já sabia. Agora, eu sei por revelação e por conhecimento. Mas o Senhor quer dar tudo isso nas nossas mãos. Ele quer entregar isso para que eu e você possamos exercer o nosso ministério. Baseados em que critério? Voltando àquela palavrinha lá atrás, obediência. Emuná, eu tenho que crer que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo a coisa certa e que o Senhor vai prover para mim todas as coisas. Eu quero mostrar agora uma outra coisa para você. Eu vou continuar no assunto do Midrash, que o Midrash diz assim, que o nome Avram em hebraico, ele é composto de duas palavras, Av, pai, e Ram, elevado. Ou seja, o Senhor deu a ele um nome em que Avram é um pai elevado de uma nação, que é o povo de Israel, somos nós. Nós somos filhos de Abraham. E o nosso pai biológico já é um pai elevado. E o nosso pai celestial, Yeshua, ele é o Senhor dos elevados. Ele está acima de todos os elevados. E ele é aquele que tira das profundezas os seus tesouros e entrega para cada um de nós. E é uma coisa interessante isso, porque essa paraxá, ela dá o tom para gerações futuras, as gerações vindouras. Cada pessoa, cada nação, o seu modo de vida e o comportamento. Então isso mostra para mim e para você o seguinte, que se eu parar para fazer a mesma coisa que Abraham fez, eu vou ter uma vida espiritual elevadíssima. Se eu conseguir ter a emuná que esse homem teve, se eu conseguir andar no nível de obediência e de entrega que esse homem teve, meu pai, eu vou ter traços espirituais e qualidades espirituais que me tornarão um gigante espiritual. Mas, precisa fazer o quê? Quando o Senhor fala assim, larga tudo e vem, nós não podemos vacilar. O Senhor disse que é para largar? Faça. Uma das coisas que nesses 42 anos andando com o Yeshua eu aprendi é não contestar o Espírito Santo. Então, antigamente eu falava, não, mas Senhor, eu acho que não é assim e tal, e eu perdi muito tempo. Hoje não. Eu costumo brincar com o pessoal e dizer o seguinte, que se o Espírito Santo me mandar plantar bananeira na praça,
eu vou plantar bananeira na praça pública e não quero nem saber por quê, eu só vou plantar bananeira em obediência ao que ele me diz. Então, o sustento invisível do Senhor, ele vem através do quê? Através da obediência. Quando o Senhor disse para ele assim, Lech Lechá, levanta-te e vai para o teu próprio benefício. Lá na frente, ele dá a Abraham várias coisas interessantíssimas. Ele deu para esse homem experiências que nenhum outro teve. Ele curou a sua esposa da esterilidade. Olha só isso. Ele deu a Abraham um filho que seria uma das bases da nação de Israel. E ele fez com que Abraham fosse conhecido por muitas pessoas que passaram a respeitá-lo pela sua conduta. Tudo isso só foi possível porque lá atrás ele fez o quê? Ele ouviu e obedeceu. Ele falou assim, eu vou. O destino final dele era segredo. Mas ele disse, eu vou. Eu vou obedecer porque eu creio nesse Deus que está me enviando. Eu creio naquilo que eu ouvi dele, porque eu tenho um relacionamento com ele. Muitas vezes, irmãos, nós duvidamos do poder do Senhor. Nós, às vezes, achamos, até por causa da idade, que não vai cumprir mais. Hoje eu não tenho mais tempo, hoje eu estou ficando velho. Será? Será que nós vamos duvidar do Senhor? Será que nós vamos ter a capacidade de colocar em dúvida aquilo que o Eterno falou conosco, e não é através de uma, duas, é através de várias pessoas? Fica aí a pergunta. Fica aí uma pergunta. E Abraham, ele teve algumas características que nós precisamos cultivar nos dias de hoje, tá? E essas características estão todas na Torá, todas. E Abraham, ele acaba então sendo esse espelho para as coisas que vão acontecer no futuro, e ele vai determinar parte do caráter do povo judeu, tá? Então, eu vou falar para você de 9 coisas. E vou adiantar para você uma coisa. Por que 9? Porque o número 9 está ligado a Emet, que é verdade. Ok? Então, isso aqui vai mostrar para a gente algo muito tremendo. Então, primeira coisa. Acredite no Eterno. Creia. Creia. Então, eu quero te pedir uma coisa. Coloque toda a tua confiança em Yeshua. Se solte nas mãos dele, nos braços dele. Deixa ele ser aquele que vai te conduzir. Por onde você passar, você vai ver os rastros da glória dele. Mas creia. Creia, porque ele é poderoso para fazer qualquer coisa na sua vida. E isso é uma outra coisa que nós precisamos aprender. A confiar no Senhor. Tanto para o bem quanto para o mal. Porque quando acontece alguma coisa ruim, nós falamos assim, Senhor, o Senhor falhou. Como assim falhou? Se ele está no controle, isso significa que aquilo que vai acontecer lá no futuro, e pode não ser tão bom, também está no controle dele e é para o nosso bem, porque nosso querido Rabino Shaul diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Elohim, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segunda coisa, justiça. O que é justiça, irmãos? É nós podermos viver a nossa vida e as nossas interações sociais de forma a fazermos tudo de acordo com o padrão do Eterno.
Eu não estou falando do padrão humano. Estou falando de um padrão de Torá. Pegar a Bíblia e dizer, isso aqui é justo, então eu vou fazer. Eu vou julgar da mesma forma que eu julgo um, eu julgo o outro. E quando eu falo de julgar, irmãos, estou falando até de tomar decisões. Porque se eu tenho 3 filhos, a decisão que eu tomo para um é igual ao segundo e ao terceiro. Eu não posso tomar decisões diferentes. Se eu precisar repreender o primeiro, eu vou repreender o segundo quando precisar e o terceiro também. E quando eu tiver que fazer alguma coisa com o primeiro, eu vou fazer com o segundo e com o terceiro também. Isso a grosso modo. Mas nós precisamos ter esse caráter de justiça, de pegar o padrão da Bíblia e aplicar a nossa vida em todos os aspectos. Para onde nós formos, tem que ter o padrão da Torá na nossa vida. Terceiro, que nós sejamos portadores da paz. Que a paz seja bem-vinda na nossa vida. Tá? Então, eu gostaria que você também pudesse entender esse aspecto. Que eu e você possamos ser esses portadores da paz. Assim como Abraham era. E num arroubo de problema, ele teve que buscar Ló. Numa situação em que ele teve que lutar pelo seu sobrinho para ele não morrer. Mas, se Abraham pudesse, ele negociava e não ia para o conflito. Mas que nós tenhamos paz com todo mundo e possamos ser aqueles que levam a paz. Quarta coisa, sejamos hospitaleiros, vamos abrir a nossa casa para aquelas pessoas que têm necessidade. Vamos ajudar essas pessoas que têm necessidade. Por que isso, irmãos? Porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós corremos o risco de abrigar em nossas casas até mesmo anjos, como foi o caso de Abraham. E isso gerou bênção para a vida dele. Isso fez com que, naquele dia, naquela visita em particular, em que ele foi hospitaleiro também, depois de ter sido várias outras vezes, a esterilidade da sua esposa foi quebrada e houve um milagre. Você, sendo hospitaleiro para com alguém, aquele momento pode ser um momento da quebra de algo na sua vida e um milagre surgir para você. Então, em nome de Yeshua, seja hospitaleiro. A quinta coisa, pratique boas ações com os estranhos. Se alguém precisar de você, um vizinho, uma pessoa que você não conhece, alguém na rua, dê uma ajuda. Faça algo por aquela pessoa. Às vezes ajude alguém a atravessar a rua, ajude a carregar as coisas. Se quebrou alguma coisa na casa do seu vizinho lá e ele não sabe arrumar, vá lá e arrume, ajude. Ajude alguém na estrada com o carro. Porque isso vai trazer bênçãos inumeráveis para a sua vida. Porque trouxe para a vida de Abraham. Aqueles estranhos que Abraham estava ajudando, estava acolhendo, eram seres celestiais, aleluia. Então faça isso também. Outra coisa, seja bondoso e faça tzedakah. E o que é tzedakah? Tzedakah é oferta. É você poder pegar e, tendo uma oportunidade, dê uma oferta para alguém. Eu tenho 2 situações, irmãos, e eu respeito muito quem crê diferente. Eu ando no meu carro com uma bolsinha cheia de moedas e notas pequenas. Quando às vezes a gente está parado no trânsito, alguém chega e fala, moço, eu preciso comer, eu estou com fome. O que eu faço? Eu dou uma tzedakah. A segunda situação que as pessoas às vezes dizem assim, mas Rabino, e se aquela pessoa for beber? Eu não posso controlar isso. Eu estou abrindo meu coração para ajudar alguém. O que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro não é problema meu. Eu já tive casos da pessoa chegar e falar assim, moço, o senhor me dá um dinheiro? Eu disse, para que é? Ele falou, eu não vou mentir para o senhor, é para mim tomar pinga. Eu disse, então eu não vou dar, porque eu não vou alimentar o teu vício. Se fosse para outra coisa eu daria, mas para isso eu não dou. Então, essas 2 situações eu tenho que olhar e falar assim, puxa vida, quando é para ajudar alguém, eu preciso me mover e abrir o meu caminho para essa oportunidade, porque é uma semente que eu vou lançar
na vida de alguém, e essa semente pode trazer grandes bênçãos para a minha vida, ainda que seja eu dando uma moedinha. Você entendeu? Eu chamo isso de oportunidade. Então, a gente não pode perder a oportunidade quando ela aparece, de dar uma oferta para alguém, entendeu? Ah, você ficou sabendo que uma pessoa vai estudar, vai para uma yeshivá, vai para um seminário. Puxa, o que eu posso fazer? Deixa eu pagar uma mensalidade, deixa eu comprar um livro para você, deixa eu te ajudar com alguma coisa aqui, porque isso trará recompensa para a nossa vida. Mas nós não fazemos pela recompensa, mas aproveitamos a oportunidade. Outra coisa, não deixar um amigo, um soldado do exército do Senhor, para trás na guerra. Quando alguém estiver passando por uma situação muito ruim, quando a pessoa estiver em dificuldades espirituais, o que a gente faz? Vamos ajudar. Vamos lá, ajuda a pessoa. Às vezes a ajuda é só espiritual, ora, jejua junto com ela. Ou então, às vezes a pessoa está passando por um problema financeiro e ela precisa de uma ajuda. Vamos ajudar. Entendeu? Por quê? Porque isso novamente vai trazer bênção para as nossas vidas. O oitavo, lute uma guerra justa. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, já disse o nosso Rabino Shaul, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Vamos lutar contra eles. Essa é uma luta justa. Vamos fazer isso, vamos buscar ao Senhor, vamos entrar na presença de Yeshua em oração e em jejum e vencer as nossas guerras primeiro no reino do Espírito, para depois a gente poder ter a vitória aqui no mundo terreno. E para finalizar, circuncisão de coração, que o nosso coração possa ser circuncidado e a partir disso nós tenhamos a condição de estar na presença do Senhor para sempre. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o nosso trabalho. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá.